esse processo de cura e de libertação, buscar sempre no coração de Deus a graça que necessitamos. Alguém necessita de graça aqui nessa manhã, nesse retiro, sim ou não? Sim. Então vocês estão no lugar certo, né? Vieram na fonte, diante de Jesus Eucarístico, que é o principal, que é a força, que é a fonte que dá força à igreja, que sustenta a igreja. É o próprio Cristo que fala aos nossos corações, que se revela aos nossos corações. E nessa manhã eu quero partilhar com vocês um tema que me foi passado sobre cura. A cura através do perdão, a fidelidade e o zelo. É o que o Senhor nos chama a viver na nossa vida, na nossa caminhada. Será o itinerário da graça de Deus, o itinerário da cura. Precisamos estar nesse processo, precisamos sair do nosso lugar, precisamos deixar toda a estagnação, toda a paralisia do medo, das angústias, das tristezas, da solidão. Precisamos caminhar em direção ao coração de Cristo. Esse é o grande chamado do Senhor aos nossos corações. O Senhor está nos chamando a uma experiência nova, a evangelizar, a dar continuação à sua missão. E você foi o escolhido. Deus te chama pelo nome nessa manhã. Deus, ele vem confirmar esse chamado. Ele te chama pelo nome. Ele te chama porque ele te conhece. Ele conhece o teu coração. Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas limitações. Deus conhece cada um de nós, e mesmo assim ele nos chama, porque ele acredita em nós. Ele acredita. Satanás muitas vezes se levanta dizendo: não, esse aí não serve, esse aí é pecador, esse aí tem limitações, esse aí tem isso, tem aquilo. Mas Deus fala: não, ele é o meu escolhido. Deus te chamou pelo nome. Esse é o primeiro ponto que você tem que tomar posse na tua vida. Não ouvir a cantinela de Satanás. Os santos da igreja nos ensinam que Satanás vem com a sua cantinela, ele vem querendo nos convencer, ele vem nos acusando, ele vem apontando o dedo. É muito interessante. Satanás, ele conhece o nosso nome, ele sabe o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Ele te chama pelo teu pecado, por quê? Ele é o acusador, ele quer nos oprimir, ele quer nos destruir. Ele veio para nos destruir, ele nos persegue para nos tirar da graça de Deus, mas não vivemos pela vontade de Satanás, vivemos pela vontade de Deus. Deus, ele conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo nome. E qual é o teu nome? É esse guerreiro e essa guerreira que Deus chamou e Deus levantou nessa manhã, nesse retiro, para dar continuação à sua missão, para vivenciar o céu aqui na terra, para receber da sua graça, para vivenciar as suas promessas. Deus te chamou pelo nome, então não deixe Satanás te confundir, não deixe Satanás te acusar pelo teu pecado, porque você tomou posse da graça de Deus quando teve o teu encontro pessoal com o Senhor. Não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas Deus nessa manhã vem renovar esse chamado. Deus nessa manhã vem fortalecer a tua fé, meu irmão, minha irmã. Vem te levantar, porque o céu é o teu lugar. O céu é o teu lugar. Você foi levantado para salvar almas. Salvará almas em nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade espiritual. E nessa manhã ele está te revestindo com a graça, com o poder do Espírito Santo para libertar a tua alma, para curar as tuas feridas, para que você possa levar cura e libertação em nome de Jesus para aqueles que ele te confiou, para a tua casa, para a tua família, para aqueles que convivem com você, para aqueles que o Senhor vai te confiar na tua caminhada. Deus te levantou para resgatar almas e você precisa tomar posse nessa manhã, tomar posse da graça de Deus. Primeiramente, se deixar ser curado. Primeiramente, ser humilde. Reconhecer que precisamos da graça de Deus em nossos corações, que precisamos de cura, que precisamos de libertação. O padre Douglas, ele fala algo muito interessante. Quando estamos diante de Jesus, como estávamos agora, diante de Jesus eucarístico, é necessário trazer as nossas emoções. É necessário rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor. Colocar o que você tem no teu coração. Não é para trazer um personagem. Nós católicos
Somos acostumados a trazer um personagem diante de Jesus eucarístico. Você está destruído, você está ferido, perseguição, dificuldade, situações financeiras, na família, situações espirituais, você está passando por solidão e você vem diante de Jesus. Glória a Deus, Senhor, que alegria está na tua presença. Ah, Senhor, o teu amor é maravilhoso. Mentira! Mentira, meu irmão, você precisa rasgar o teu coração. Jesus, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade. Senhor, olha a minha situação na minha família, olha a minha situação financeira, olha a minha caminhada, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. É rasgar o coração, porque a pessoa que chega com um personagem, ela entra de uma forma e sai da mesma forma, sem cura, sem libertação. Precisamos rasgar o coração, porque diante de Jesus eucarístico é onde você recebe a graça. Santo Agostinho dizia que quer receber muitas graças, adore o Senhor, esteja na presença do Senhor e muitas graças serão dadas, curas, libertações. Deus conhece o nosso coração, a nossa alma. Deus sabe o que vivemos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e Ele vai na ferida, Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai libertar a nossa alma dos medos, da insegurança, dos traumas que vivemos. O Senhor deseja. Santo Agostinho dizia o seguinte, que Deus tem sede que tenhamos sede dele, que Deus tem sede da nossa alma. Eu vinha conversando com o Gelson, partilhando do padre Douglas mesmo, dizendo da questão de sermos católicos, que não estamos vivendo nem 1% do que é ser católico, porque se vivermos realmente o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos entrega, nós receberíamos muito mais rápido a graça de Deus, viveríamos o sobrenatural sobre as nossas vidas. Olha a patrística da igreja, os primeiros 7, 8 séculos da igreja, homens e mulheres que eram cheios do Espírito Santo, a graça de Deus era poderosa sobre a vida deles, porque eles se permitiam ser curados e se deixavam ser usados por Deus, eram ousados na evangelização, se colocavam na brecha para ver o evangelho acontecer, clamavam o poder de Deus, acreditando que a graça seria derramada, que a cura aconteceria, que a libertação aconteceria, e Deus honrava a fé dos primeiros cristãos, Deus honrava a fé daquele povo santo que clamava o poder de Deus. Era santo porque confiava na misericórdia do Senhor, porque Deus agia através, mas eram pecadores, porque reconheciam as suas misérias, que sem Deus eles não eram nada. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Afinal, você está dando para o seu irmão Jesus, ou você está dando as suas emoções, os seus sentimentos, as suas frustrações? De nós não sai nada, meus irmãos, pela nossa força. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. São Paulo ele vai falar que ninguém pode falar Senhor, Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, diante de Jesus, colocamos o nosso coração, as nossas emoções, e na nossa evangelização, o que colocamos? A graça de Deus, a ação do Espírito Santo, os carismas, os dons que nos foram dados. É deixar Deus nos usar, é deixar o Espírito Santo queimar no nosso coração e anunciar esse amor poderoso da graça de Deus, anunciar essa experiência maravilhosa que vivemos com Jesus. Quando Paulo se converteu, teve a experiência com o Senhor, o que aconteceu? Ele foi testemunhar primeiramente a sua conversão, o poder de Deus na sua vida, porque, entenda bem, nós reconhecemos a nossa fraqueza, sabemos que somos fracos e limitados, sabemos que precisamos da graça de Deus, do poder de Deus. Sabemos que o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos cura, que nos liberta. Então é a grandeza de Deus que se encontra com a nossa fraqueza, com a nossa limitação. Isso se torna uma bomba da graça de Deus, porque um homem que reconhece, uma mulher que reconhece a grandeza de Deus e que se coloca com um coração simples e humilde, ele é usado poderosamente com a graça de Deus, e Satanás sabe que esse aí está perdido para ele, porque entendeu a necessidade da cura e da libertação na sua alma. Amém? Amém. Posso ir embora já, porque Deus já falou, mas Deus quer mais. Deus quer operar curas. Deus quer operar libertações em nossos corações. Deus quer realizar maravilhas sobre nós. E a palavra que o Senhor nos trouxe é João, capítulo 10.
João 10, versículo 10. Eu perguntava a Deus por que dessa leitura para um retiro, por um encontro, Senhor, uma pregação de cura e de libertação, onde o Senhor quer curar os corações. E o Senhor deu toda a direção. É só um versículo. Amém ou misericórdia? Amém. Oh, glória. Vamos lá, versículo 10. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. É Satanás aqui, o ladrão, né? Eu vim. Eu quem? Jesus. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, para que as ovelhas tenham vida e para que a tenha em abundância. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, entenda bem isso. A luta que temos travado é uma luta terrível contra Satanás. Ele se levanta para roubar, matar e destruir. Ele não tem outro desígnio, outro desejo a não ser acabar com o povo de Deus. O Padre Pio, ele dizia, se não fosse a misericórdia de Deus, Satanás teria destruído todos os habitantes da terra, mas a misericórdia de Deus impede Satanás de destruir, mesmo quando somos infiéis com o Senhor, mesmo longe da graça de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele quer ver a nossa salvação, Ele quer ver a cura dos nossos corações. Por isso Deus, Ele vem com a sua misericórdia, mas o Senhor permite a luta, permite o sofrimento. Por quê? Porque Ele quer nos ver crescer, amadurecer na graça. Esse encontro, esse retiro é para a nossa maturidade espiritual. Você sairá daqui como um gladiador, uma gladiadora cheia do Espírito Santo, fortalecida, porque o Senhor vai dar a clareza do mundo espiritual para você, o Senhor vai te dar um entendimento da sua vontade para que você possa combater o bom combate e sair vitorioso da batalha a qual você tem travado. Então, a luta que vivemos é terrível, mas o Senhor nos dá as armas. O Senhor, Ele nos capacita, o Senhor, Ele nos cura, o Senhor, Ele adentra os nossos corações, o Senhor está nos treinando nesse combate, nessa batalha, está nos formando, está nos dando uma armadura, meus irmãos, está nos fortalecendo para que possamos resistir os dias maus, para que possamos ser inabaláveis no combate pela fé, glorificando o nome do Senhor. Então, você foi levantado para combater o bom combate, e a nossa luta é contra Satanás. Precisamos entender isso. E é interessante o que o Senhor fala aqui. A segunda parte, né? Que fala assim: eu vim para que as ovelhas tenham vida e para quem tenham em abundância. O Senhor, Ele veio nos dar vida. E vida em abundância. Não é pouquinho não. Deus está falando assim: eu vim para te dar vida, eu vim para te dar a minha graça, eu vim para te dar o meu poder, o meu amor, para manifestar a minha graça sobre a vida de vocês. São Tomás de Aquino diz o seguinte: quando pedimos bens materiais para Deus, Ele não nos dá bens materiais, mas Ele se dá a si mesmo para nós, porque é o mais precioso. É o maior bem que nós podemos ter, é a graça e o amor de Deus. Deus, Ele se dá para nós. É graça do Senhor que nos santifica. Mas o Senhor fala da vida. No grego, vida tem dois significados. Ele tem dois significados. É bios e zoe. Bios é a vida física. Tanto que biologia vem dessa palavra bios, que é vida, é o estudo da vida física, né, do mundo. Mas aqui, quando Jesus está falando que veio para nos dar vida, Ele está falando do zoe. É a vida espiritual, é a vida em Deus, é a experiência da graça na vida do homem. É o Senhor nos dando a sua graça. É o Senhor nos dando o seu amor. Mas o Senhor, quando nos encontra, quando Ele deseja nos dar aquilo que Ele tem de melhor, que é o seu amor, que é a si mesmo, como diz São Tomás, Ele encontra barreiras, Ele encontra limitações que precisam ser quebradas.
E uma das principais limitações que Deus encontra no coração do homem, no seu processo de conversão, porque o homem, quando encontra o Senhor, ou melhor, é encontrado por Deus, ele tem uma experiência com Deus, uma experiência de amor, mas ele traz os seus bloqueios, ele traz as suas limitações, os seus traumas, e há uma necessidade de ser curado. Sabe por que muitas vezes não progredimos na nossa vida espiritual? Porque ainda há muito bloqueio. Há muitas barreiras que nos impedem de fazer a vontade de Deus. O Senhor nos chama a viver a sua vida. É para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Então, essa liberdade espiritual, essa vida em Cristo, nós encontramos através de uma luta, de uma renúncia. É renunciar o mundo, é renunciar tudo aquilo que Satanás nos ofereceu no mundo e que nos contaminou, agora para viver da graça e do poder de Deus. Então a cura, ela se dá por uma experiência de amor com Cristo. A cura acontece de dentro para fora. O mundo hoje, meus irmãos, tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de si. Por quê? É mais fácil olhar para fora. É mais fácil viver como se não tivesse um trauma, como se não tivesse sofrido na vida espiritual, passado por situações emocionais. É mais fácil viver como se a gente esquecesse todas as situações que vivemos no nosso passado, as feridas emocionais, as decepções que vivemos na área afetiva, na área familiar, as feridas das pessoas que nos machucaram com palavras, com atitudes. É muito mais fácil viver como se não existisse isso, ou como se isso já tivesse sido curado. É mais fácil viver dessa forma. Por isso que hoje as pessoas não olham para dentro de si, não olham o seu eu interior, não olham para dentro do seu coração. Por quê? Porque vão encontrar uma pessoa machucada. Quando eu olho para dentro de mim, eu encontro um João Paulo ferido, um João Paulo que passou por traumas, um João Paulo que viveu sofrimentos na sua vida familiar, na sua área afetiva, que passou dificuldades desde lá da época da escola, no trabalho, já adolescente, já adulto. Então, eu vou encontrar uma pessoa ferida. E é difícil, é sofrido olhar para dentro de si. É difícil me encontrar com as minhas feridas, porque dói. E é mais fácil fugir. É difícil se encontrar com a falta de perdão, com aquele ódio, com aquela pessoa que me feriu, aquela pessoa que me machucou com palavras, com atitudes, aquela pessoa que me traiu. É difícil se encontrar muitas vezes com o pai, com a mãe, que foi injusto em alguma situação, ou eu achei que foi injusto em alguma situação. É difícil perdoar. Por isso que o mundo olha para fora e vive como se nada tivesse acontecido. E o coração está enfermo, o coração está sendo destruído, o coração está arrebentado. É viver de aparência. Mas o homem e a mulher que tem uma experiência, um encontro pessoal com Jesus, ele é chamado a olhar para dentro de si, a ser curado nos seus traumas, nas suas feridas. A primeira experiência do homem com Jesus, da mulher com Jesus, isso homem no geral, né, que eu falo, a pessoa, ela é chamada a olhar para dentro de si. Por quê? Santo Agostinho nos responde. Ele dizia o seguinte: procurava fora quando estava dentro de mim. Quem ele procurava fora? Deus. Mas aonde ele encontrou Deus? Dentro do seu coração. Por que o mundo não encontrou Jesus hoje? Porque não olha para dentro de si. Isso é a estratégia de Satanás. É uma forma que Satanás usa para que as pessoas não se convertam, não sejam salvas. Mas nós, pela experiência de conversão, de amor com Jesus, somos chamados a olhar para dentro de si, porque Deus está dentro do nosso coração. É a experiência viva do amor do Senhor que vivemos na nossa alma, que vivemos no nosso espírito, que é a potência da alma, que nos santifica, que nos faz buscar as coisas do alto. O homem espiritual que se converte, que tem essa experiência de deixar o mundo e voltar para Cristo, e voltar o seu coração para Cristo, ele busca as coisas do alto, ele se alimenta da graça e do poder de Deus, ele quer o céu, ele sabe que o céu o espera, então ele não luta pelos bens dessa terra, ele luta pelos bens do céu. Ele se torna um homem e uma mulher de virtude, deixando os vícios, deixando os seus apegos dessa carne. Como dizia Santa Teresinha, essa vida é um brevíssimo segundo, vai passar rápido.
E por isso não podemos nos apegar às coisas dessa terra. Precisamos nos apegar às coisas do alto, deixar o Espírito Santo operar em nós as maravilhas de Deus e curar as nossas feridas. Mas não é fácil, meu irmão e minha irmã. É um processo de cura, é um itinerário da cura. É necessário permitir essa ação de Deus em nossos corações. É interessante que esse processo de cura é muito importante e, como eu disse, é um processo. Há 4 feridas emocionais a qual trazemos conosco. É chamado de feridas cardeais. Carde, do latim, é abrir porta, né? Então, é dobradiça. Então, as 4 feridas cardeais é a inferioridade, é se achar inferior. Sabe aquela situação onde você muitas vezes olha uma pessoa que está melhor, ou olha um chefe, olha, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo chegar, ou vê uma situação, uma proposta, uma situação familiar, uma situação de emprego e você se acha limitado àquilo. É inferioridade, precisamos ser curados dessa inferioridade, porque Deus nos dá força, nos capacita, nós temos a capacidade de ir além, mas nos limitamos nessa inferioridade. E a segunda ferida emocional, cardeais é importante a gente entender que quando somos batizados, recebemos também as virtudes cardeais. Virtude é graça de Deus que nós recebemos, mas como essa palavra cardeal é porta aberta para as virtudes, e nesse caso é o contrário, as feridas cardeais é uma porta aberta para as feridas, é uma porta que se abre para outras feridas. Então, com essa questão da inferioridade, isso vai abrindo portas para outras feridas em nossas vidas, vai nos limitando na nossa caminhada, vai nos impedindo de ser talvez um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe de família, ser um bom católico, um bom cristão, e isso vai nos bloqueando. Essas são as feridas emocionais. E a segunda é a culpa. Muitas vezes nos sentimos culpados pelos fracassos de nossas vidas, pelas situações que vivemos, por não ter conquistado, por não ter forças, por não ter se dedicado mais. Então há uma culpa, e Satanás se usa muito disso. Ele nos culpa, ele nos condena pelas situações do nosso passado. É como eu disse lá no início, Satanás nos chama pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas e limitação. E o terceiro é o medo. Eita, o medo é terrível na vida do cristão, do católico. Temos medo de fazer a vontade de Deus, temos medo de vivenciar uma experiência profunda com o Senhor, temos medo de se deixar ser usados pelo Senhor. É um medo que nos trava, é um medo que estagna, que nos impede de viver uma experiência maior com o Senhor. Quem age ao contrário do medo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é fortaleza, ele é coragem, ele é ânimo, ele é força. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, coragem diante da caminhada. Então o medo é totalmente de Satanás. Lógico que o ser humano, estou falando do medo espiritual, aquele medo que trava. O ser humano tem um medo que é aquela questão de um alerta, né? Se ele passou uma situação de perigo, ele vai evitar passar aquela situação. Se ocorreu alguma situação por algum vacilo, então ele vai ter um cuidado, né? Mas esse medo não, esse é um medo que trava e nos tira da graça de Deus. É necessário ser curado, meus irmãos. E o quarto e último é a rejeição. Todos nós passamos por situações de rejeição, seja dentro da família, pelos pais, ou seja na sociedade, seja na igreja, situações de rejeição, onde vivemos situações que ferem o nosso coração quando somos rejeitados. Eu posso testemunhar para vocês uma experiência triste que eu vivi. Quando eu nasci, meu pai e a minha mãe eram separados. E meu pai falou assim, esse não é o meu filho, e me rejeitou já no nascimento. Isso traz uma trava muito grande para a minha vida emocional e espiritual. São feridas emocionais interiores. São situações da minha vida interior, situações do passado que bloqueiam a minha vida nos dias de hoje.
E eu precisei passar por um processo de cura interior, um processo de renúncia. Então é necessário esse processo de cura e de libertação da nossa alma, meus irmãos. É necessário buscar essa graça de Deus. Às vezes precisamos passar a vida toda num processo de cura e de libertação. Mas é necessário trabalhar isso muito bem feito em nosso coração. Não é só, Senhor Jesus, cura os meus medos, cura a minha inferioridade, as minhas culpas, a minha rejeição, cura, Senhor Jesus. É necessário trabalhar isso no nosso coração, deixar Deus entrar no nosso coração, porque temos essa falha de fazer superficial esse processo de cura e de libertação. Achamos que um momento de libertação, de graça, o Senhor cura, mas é um processo, precisa ir muito além. E o primeiro passo é deixar Deus curar, e o segundo é permitir essa cura, porque muitas vezes não queremos permitir. Isso eu digo dentro da igreja, mesmo servos de grupo de oração, pessoas de caminhada dentro da igreja ainda se bloqueiam, ainda não permite. Porque é difícil o processo de cura e de libertação. É necessário ir muito mais além. Há camadas, podemos colocar, que precisam ser quebradas para chegar no quarto escuro. Aquele quarto onde guardamos os traumas, as lembranças, a falta de perdão. Precisa ir além, precisamos trazer o perdão ao nosso coração por uma decisão. Por uma escolha da nossa alma, do nosso coração, escolher ser liberto, porque eu digo para vocês, há muitas pessoas de caminhada que estão servindo, que têm falta de perdão ainda no coração, e precisam urgentemente fechar essa brecha aonde Satanás tem entrado. Sabe por quê? Há enfermidades, há angústias, há situações de opressão, há bloqueio espiritual porque ainda há uma brecha aberta. E Satanás entra pelas brechas abertas. Precisamos fechar essas brechas para ser curados, para que a graça de Deus aconteça e que haja um crescimento espiritual, para que haja assim esse impulso da graça de Deus nas nossas vidas. Talvez isso tenha impedido muitos de nós de alcançar a graça de Deus, de crescer e amadurecer espiritualmente. Há muitos processos de curas físicas que acontecem através do perdão. Eu me lembro que o padre Rufus estava atendendo o caso de confissão. Um homem, ele tinha sofrido uma paralisia no seu corpo. E ele andava se arrastando. E um dia esse homem foi se confessar com o padre Rufus, falecido padre Rufus, exorcista da Índia. E quando ele estava se confessando, o Senhor deu uma palavra de ciência ao padre Rufus, dizendo que ele tinha uma falta de perdão lá da sua adolescência. Uma falta de perdão com o seu pai. E o padre Rufus, falando dessa falta de perdão, e ele ali naquele momento negou, falou, não, eu não me lembro disso. É muito importante. O perdão não é um esquecimento. Eu esqueci, eu vivi uma situação de ferida emocional, vivi um trauma, uma situação onde a pessoa me feriu com palavras, com atitudes, mas eu já esqueci, então está perdoado. Não, a ferida está aberta, só foi esquecida. E o que o Espírito Santo faz? Ele nos leva para a ferida para cicatrizar. Jesus é o único que pode curar a ferida do nosso coração, mas ele só faz isso através da nossa permissão. Não é que Jesus precisa da nossa permissão, é que é uma escolha. Nós abrimos a porta do coração para Jesus, ele bate. A gente decide que quer ser curado ou não. Então, quando o padre Rufus deu a palavra e disse, você tem falta de perdão por uma situação que ocorreu lá na sua adolescência. Aí ele falou, realmente, é verdade. E ali ele trouxe ao coração dele o perdão. E ali, naquele mesmo momento, a sua perna destravou, o seu braço destravou e ele foi totalmente curado. Eu me lembro de uma situação do Ministério de Cura e Libertação, uma mulher que estávamos atendendo na capela e ela entrou em surto maligno naquela hora. O demônio veio ali querendo fazer festa e a gente repreendendo, a gente orando, buscando as raízes. A nossa equipe, nos atendimentos, nas orações, o Senhor nos orienta sempre a buscar a raiz daquela situação que está causando a enfermidade, o surto maligno, a opressão diabólica. Por quê? Precisa ser arrancado pela raiz, porque acalmar a situação
Deus pode fazer isso tranquilamente, mas isso não vai resolver a situação daquela pessoa. Um padre bem conhecido, ele estava passando por essa situação, ele chamou a nossa equipe para ajudá-lo nessa questão. E ele não estava, mas a gente foi ajudar nessa questão que um rapaz estava tendo surtos e mesmo recebendo orações não foi curado, né? Não foi liberto. E aí nós trabalhamos essa questão, pedimos ao Senhor que mostrasse as raízes. E o Senhor pôde curar na raiz e aquele rapaz foi liberto. Aquele caso que a gente foi lá. Então, assim, Deus, ele trabalha na raiz, porque trabalhando a raiz, ele traz a solução do problema e a libertação que precisamos. Essa mulher, qual que era a situação dela? Ela tinha enfermidades físicas, ela tinha depressão, ela via uma opressão terrível na sua vida. E quando estávamos orando ela lá em surto maligno, nós pedimos ao Senhor que acalmasse a autoridade espiritual que nós temos em nome de Jesus, nunca no nosso nome, sempre no nome de Jesus. A autoridade espiritual sempre ordenar em nome de Jesus. Quando você pede para repreender, como no caso que aconteceu aqui mesmo, aqui teve um caso, vou contar com humildade mesmo, porque é necessário isso, meus irmãos. Eu não sei se alguém lembra de mim, que teve uma situação de surto, uma mulher estava gritando no meio da missa de cura e libertação, e eu vi aquela situação e o Senhor falou assim, vai até lá porque o demônio não pode ficar fazendo escândalo. E eu fui lá e fiz o quê? Repreendi. Eu falei, eu repreendo em nome de Jesus. Aí silenciou na hora. Aí eu estava até a equipe, não lembro quem era, e a gente foi para a capela e o Senhor mostrou os traumas que aquela moça estava vivendo. Então é muito importante não deixar o demônio fazer escândalo. A palavra tem poder em nome de Jesus. Repreender é para ele calar. Libertar é numa situação onde a gente está diante de Jesus, um local isolado, onde não vai escandalizar quem está em volta. Então aí você pede libertação. Olha a diferença. Quando a pessoa está em surto maligno, há um confronto espiritual dos anjos de Deus com os demônios que estão naquela pessoa. Os anjos estão arrancando os demônios daquela pessoa. E quando há uma dificuldade da pessoa perdoar, da pessoa renunciar ao pecado que ela está vivendo, a consagração maligna que ela viveu, aquela situação de falsas doutrinas que ela viveu e que ela não renunciou, a que ela está apegada ainda, ela traz como verdade aquela mentira, há um confronto, aí acontece o surto maligno. Mas quando a pessoa renuncia, quando a pessoa perdoa, os demônios saem facilmente dela e não tem escândalo, não tem aquela situação de surto. Então, repreender é para silenciar. O demônio é obrigado a silenciar, porque você está usando o nome de Jesus, que é poderoso. Então, Satanás tem que obedecer, mas ele só vai obedecer se você souber da autoridade espiritual que você tem. Você reconhece que é Jesus que está agindo em você e que o nome do Senhor tem poder na tua vida? Então Satanás, ele sabe que ele reconhece, fala, opa, isso aí sabe, então vou silenciar, eu vou obedecer porque ele tem autoridade espiritual. Mas a pessoa que não reconhece isso nela, não reconhece o seu ministério, ele vai falar, nem você conhece, quem sou eu para obedecer? Você nem acredita no que você está falando. Satanás sabe disso, meus irmãos. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente pede libertação, os anjos estão arrancando os demônios. Isso acontece no local reservado. Então é muito importante a gente viver esse processo. E aquela mulher, então, o Senhor mostra para aquela mulher que estava tendo surto, com várias enfermidades físicas, emocionais, espirituais, e o Senhor mostra uma cena. O Senhor mostrou uma criança sendo deixada na escola e a mãe saindo e indo embora. A criança ficou desesperada porque achou que a mãe estava abandonando ela. O que aconteceu? A mãe, primeiro dia da escolinha da filha, foi levar a criança na escola, deixou a criança lá, tinha que ir correndo para o trabalho, realidade de muitas mães hoje, deixou a criança lá e correu para o trabalho que estava atrasada. As tias da creche, lá da escolinha, pegou a criança e a criança achou que a mãe estava abandonando ela. E ali um ódio, uma raiva entrou no coração dela. Foi a brecha que Satanás queria na vida daquela criança. Ela foi levada, junto com ela, aquele ódio no coração dela.
Depois a mãe veio buscar, mas aquilo já estava aberto no coração dela, foi uma ferida. E ela cresceu com essa ferida e com esse receio da mãe de abandoná-la. Pensa quanta situação ela deve ter vivido. A todo momento vinha o gatilho, né? Vou ser abandonada na minha infância, na minha adolescência. Ou tinha um receio com a sua mãe. Olha só, ela cresceu talvez com a realidade de ter um receio com a sua mãe. Porque a qualquer momento ela tinha a sensação de ser abandonada, que a mãe não amava. Olha como é necessária a cura dos nossos corações, o perdão. E aí, quando falamos isso, fizemos um momento de perdão, ela perdoou a sua mãe, naquele mesmo momento ela foi liberta, porque era um terreno para Satanás, para os demônios ficarem sobre a vida daquela mulher. Satanás só precisa de terrenos, o pecado, a falta de perdão, a realidade das falsas doutrinas, das contaminações do mundo são terrenos. Tirou o terreno, não tem aonde ele ficar. Aí acontece a libertação, falando de forma clara o processo de cura e de libertação. Então, aquele momento ela se levantou, já ficou bem, aquela depressão tinha cessado, aquela tristeza do coração tinha cessado, ela foi curada fisicamente. Olha só quanta graça ela recebeu ao ser curada e liberta daquela falta de perdão. O padre Paulo Ricardo diz que quem tem ódio, raiva no coração, falta de perdão é burro. Se vocês não gostaram, vai reclamar com o padre Paulo Ricardo. Porque ele falou exatamente, é burrice, é falta de inteligência a falta de perdão. As pessoas carregam 20 anos da sua vida uma falta de perdão que está destruindo a sua vida. A pessoa que feriu ela está tranquila, está vivendo a vida dela. Aí você está se condenando duas vezes. Você sofreu pela ação do agressor, que te feriu com palavras, com atitudes, e você mesmo está se martirizando, se machucando novamente pelaquela atitude. Não é que devemos aceitar, perdoar o erro daquela pessoa que te feriu com palavras, com atitudes, que trouxe traumas à tua vida. Não é isso. Você não está perdoando o erro dela, você está perdoando a pessoa. Você não deve aceitar que a pessoa faça isso com você. Não, de forma alguma. Mas você não pode limitar a falta de perdão. O perdão é uma decisão do nosso coração para ser liberto. É uma decisão, não é um sentimento. Não espere que você vai sentir vontade de perdoar a pessoa que te machucou, que te feriu. Você não vai sentir, porque você está ferido. Mas é uma decisão. Porque você se decide a perdoar. Eu me decido a perdoar essa pessoa para viver o amor de Deus no meu coração. Porque quando você está no ódio, na vingança, não tem espaço para o amor de Deus no teu coração. Só tem espaço para o ódio. É a porta do inferno na tua vida. É a porta onde Satanás está entrando. Então é urgente a necessidade do perdão em nossos corações. Eu vou lutar, eu vou perdoar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa estava vivendo uma situação difícil na vida dela. Talvez a pessoa não conhece o amor de Deus. Você só dá aquilo que você tem. Aquela pessoa só tinha ódio, raiva. O que ela tinha para dar? Ódio, raiva. Um coração ferido, ele fere. Um coração curado, ele cura. Se a pessoa feriu mesmo dentro da igreja, é porque ela só tem aquilo para te dar. Ela precisa urgentemente da tua oração. Precisa se converter, porque precisamos dar aquilo que a gente tem de melhor, que é o amor de Deus. É a experiência de graça. Então, é uma decisão por amor a Jesus. E eu estou fora. Eu vou deixar o meu coração cheio de ódio, de vingança, cheio de enfermidade? Não. Eu quero o amor de Deus. Então, eu perdoo, eu luto, Senhor. Dói, vai ser difícil, mas eu perdoo aquela pessoa. E o perdão sincero é quando você ora pelaquela pessoa, sabendo que ela precisa de conversão, precisa conhecer o amor de Deus. É orar pelaquela pessoa, pela conversão dela, para que ela não continue fazendo os mesmos erros, não continue machucando as pessoas. Então, é necessário. Mas, João Paulo, é difícil perdoar. Sim, é difícil. Por isso que é uma decisão por amor a Deus, por amor ao Senhor. É um ato de inteligência, o perdão, é a libertação. Deixa eu te contar um fato. Porque logo depois, eu não sei como está o tempo aí, esse tema, como o Gelson falou, é amplo, tem muita coisa para falar, é um tema de retiro, para se trabalhar. Mas... Qual é o meu caso? Ah, tá. Não, depois você vai entrar com um momento de... O Gelson vai fazer um momento de perdão,
aí você vai contar. Mas eu quero contar um caso antes, aí você vem logo depois. Porque muitas vezes falamos, é difícil perdoar. Eu tive que viver essa questão do perdão na minha família também, com meu pai, essa questão, eu tive que viver tudo isso. Mas, por amor a Jesus, vale a pena. Deixa eu contar esse caso. Eu escutei, é um missionário da Canção Nova, é um pregador da Canção Nova que ele conta a experiência que ele viveu com o perdão. E que experiência! Ele, como sendo missionário, saía pregando, até hoje prega em diversos lugares do mundo. E casado com um filho de 5 anos, não, uma filha de 5 anos, ele foi numa missão. Dessa vez a esposa e o filho não conseguiu acompanhá-lo, então ele foi. Chegou lá, na missão, foi uma maravilha, uma bênção de Deus, e de repente ele recebe a ligação. E dizendo para ele, aconteceu uma tragédia, a tua casa foi invadida por ladrões, a tua esposa e a tua filha estavam lá dentro. E, infelizmente, o assaltante atirou na sua filha. E ele, pensa, ele estava numa missão, em nome de Deus, evangelizando, salvando almas, e a revolta que veio no coração dele. Eu estou aqui, Senhor, e olha o que aconteceu lá. E ele correu, voltou, encontrou a sua esposa em prantos e encontrou a sua filha de 5 anos morta por um tiro de um assaltante. A revolta dele, aquilo destruiu o coração dele, ele perdeu a filha dele, que ele tanto amava, a esposa, toda aquela situação, os dois sofrendo, chorando muito, e ele falou assim, não chega, eu não vou mais pregar, eu não vou mais evangelizar, porque não tem cabimento o que aconteceu, eu não suporto esse sofrimento. Ele chorou muito, ele e a esposa chorou muito. E aí, ele estava naquela situação de sofrimento, e ele acalmou o coração dele, num certo momento, e ele falou, Deus, aonde o Senhor estava quando aconteceu isso com a minha filha, que ela morreu? E aí ele, naquela revolta, ele falou revoltado com Deus, eu te sirvo, eu evangelizo, e olha o que aconteceu. E aí, quando ele acalmou o coração, Deus respondeu para ele, eu estava no mesmo lugar quando o meu filho morreu. Eu estava no mesmo lugar, vendo o sofrimento do meu filho na cruz, morrendo por amor. Então, assim, Deus acalmou e consolou o coração dele. Por quê? Deus foi responsável da morte da filha dele? Quem foi responsável? Foi a maldade daquele homem, foi a falta do evangelho pregado, talvez, foi aquela situação. Então, Deus, ele nos livra a todo momento. Mas tem situações que Deus, assim, Deus não pode invadir ou obrigar aquele homem a parar. Ele não pode, ele não tem, vamos colocar, Deus nos deu a liberdade. E por isso que, senão o mundo não estaria dessa forma que está hoje. Então, quando ele acalmou o coração, Deus falou para ele, eu estava no mesmo lugar quando meu filho morreu, eu estava sofrendo pela morte da tua filha. E aí ele entendeu a maldade, do mundo, e ele entendeu o consolo de Deus. E ele falou assim, eu não posso trazer no meu coração essa vingança, eu preciso trabalhar isso. Então ele trabalhou a cura interior no coração dele. Ele falou, em nome de Jesus eu renuncio. Ele começou a trabalhar aquilo, eu preciso perdoar. E aí ele trouxe o perdão no coração dele. Será que a tua dor é maior do que a desse pai, dessa mãe? Os dois perdoaram por amor a Jesus. Olha o que aconteceu. Ele voltou à vida dele missionária, pregando, e ele costumava pregar nos presídios. Era normal, ele sempre pregou em presídio, fazia os retiros no presídio, e quando ele chegou no presídio, todo mundo já sabia da história dele, da filha dele que tinha sido morta, e ele falou assim, teve a notícia, o assassino da tua filha foi preso, e ele está dentro do presídio que você vai pregar. E aí? Como vai ser? Cara a cara com aquele cara que matou a tua filha. O assassino da tua filha está aí, você vai estar de cara com ele. Ele falou assim, doeu o coração dele, aquela situação, e ele falou, não, em nome de Jesus, eu vou pregar, eu vou continuar no retiro. E ele falou, eu vou pregar. E ele entrou na prisão, fez a sua pregação, clamou o poder de Deus,
não acusou em nenhuma forma, ele sabia quem era o assassino, ele não apontou, não fez nada, ele pregou o evangelho, testemunhou o amor de Deus, falou do amor de Deus para aqueles presidiários, clamou o poder do Espírito Santo. Fizeram uma fila para receber a oração dele, como normal nos retiros, e as pessoas vinham, ele orava, abraçava, e quem estava na fila? O assassino da filha dele. Entrou na fila e veio. Quando chegou perto, o cara caiu de joelhos no chão, dizendo: perdão, eu estava numa situação drogado, disparou a arma, não era para matar sua filha, eu sei que eu fiz errado, mas me perdoa. Ele levantou o cara, deu um abraço no cara e falou: eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo. E falou assim: eu te perdoo porque você estava numa vida de crime, porque o evangelho não chegou no teu coração. Porque talvez eu me omiti nas minhas pregações, eu me omiti na evangelização de ir pregar para traficante, de ir pregar nas ruas, de ir pregar para aquelas pessoas que necessitam na Cracolândia. Eu poderia ter levado um católico, um cristão, poderia ter chegado primeiro no teu coração antes que você assaltasse a minha casa e matasse a minha filha. Então eu te perdoo em nome de Jesus. E ali deu um abraço, foi a conversão e a libertação daquele homem. Então vale a pena. Ele perdeu a filha, traria de volta a filha dele, alimentar o ódio no coração dele, largar a fé, porque era isso que Satanás queria. Satanás queria derrubar esse grande missionário através dessa situação. Precisamos entender os propósitos de Deus nas nossas vidas e saber que ele tem uma intercessora no céu. A filhinha dele, que era evangelizada desde pequenininha, foi para o céu e se tornou uma intercessora dele, entendeu? Se tornou uma intercessora da mãe e do pai, da missão dele. Então precisamos entender os propósitos, entender o coração de Deus e não acusar Deus. Uma das questões é perdoar Deus. Muitas vezes acusamos Deus pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Acusamos o Senhor porque faleceu alguém da família, porque aconteceu alguma situação na nossa realidade, na área das nossas vidas. Cadê Deus? Por que Deus não cuidou de mim? Porque, entendeu? Acusamos o Senhor injustamente. Então precisamos trazer no nosso coração, não que Deus precise do nosso perdão, mas nós precisamos entender isso no nosso coração e liberar o perdão para Deus no nosso coração e o perdão para si mesmo. Muitas vezes nós nos condenamos por tudo aquilo que ocorreu, pelos fracassos da nossa vida, a gente se acusa, se condena, a gente não se perdoa a si mesmo. Precisamos liberar o perdão sobre nós.